E para analisar os assuntos que marcam a atualidade, hoje são meus convidados Francisco Oliveira e Eduardo Silva, aos dois, boa tarde, bem-vindos ao Fecho de Contas. Francisco, começando por si, começando também, de resto, porque víamos há pouco a emissão de hoje de Portugal, ouvíamos aqui um analista que disse ao Económico que reflete aqui alguma confiança ao facto dos juros terem baixado, nomeadamente na maturidade comparável, a 5 anos, mas ainda assim eu olharia para a maturidade mais longa, há 22 anos. O facto de Portugal, no pós, e ainda com tudo muito quente, pós-crise grega, aventurar-se, e parece-me que o termo é correto, aventurar-se numa emissão de dívida de mais longo prazo, a 22 anos, reflete aqui também um sinal de confiança, porque naturalmente pressupõe-se que houve o contacto prévio com investidores. Sim, sem dúvida, esta situação que nós vivemos hoje em Portugal, e a última emissão que foi feita há 22 anos foi em cerca de 2009, se não me engano. O facto de nós, neste momento, termos novamente uma emissão num período tão longo, significa que as condições que Portugal tem apresentado, não só ao nível económico, como ao nível da reestruturação e ao nível da alteração em termos de estrutura económica do país, tem sido benéfico para o crescimento da confiança dos investidores em Portugal, e que permite fazer estas emissões a um valor que vai permitir no futuro baixar o nível de endividamento do país em termos de pagamento da taxa de financiamento. E é por isso que, e por exemplo, pegando naquilo que dizia ainda ontem o Primeiro-Ministro, é por estas questões, por juros como estes, por maturidades como estas, e estamos a ver até a evolução das obrigações do Tesouro 10 anos e na mais recente subida com esta questão da Grécia nos últimos meses, mas é por estas razões, por Portugal conseguir juros como estes e fazer emissões como esta, é importante que se diga que a de hoje não foi sindicada, portanto, não foi pré-combinada, entre aspas. É por estas razões que não podemos comparar, por exemplo, Portugal com a Grécia. São realidades distintas e podemos dizer que para estes juros contribuíram o BCE, mas também aquilo que se foi fazendo em Portugal, ou não? Sem dúvida, sem dúvida. Não temos nada a ver com a Grécia em termos de posicionamento ao nível de emissão da dívida. Não temos nada a ver com a Grécia ao nível do trabalho que temos feito desde que fomos intervencionados pela Troika em 2011. E o mercado, ao ser surpreendido por esta emissão, reagiu muito positivamente. Nós tivemos uma procura bastante superior à oferta. As taxas face ao que nós vemos no mercado entre os 25 e os 30 anos, as taxas estão claramente em linha com o mercado secundário, o que também é fruto da confiança que o mercado evidenciou ao longo destes últimos anos e permitir buscar um financiamento a taxas mais baixas, o que é bastante benéfico para Portugal. Eduardo, podemos dizer, não sei se concordas com esta perspectiva que ouvíamos agora, mas não é só discurso político quando ouvimos, certamente também, sejamos justos, não é apenas pelo trabalho que foi feito internamente, é óbvio que esta compra massiva de dívida do BCE também veio dar aqui uma ajuda, mas não é só discurso político quando dizemos que Portugal efetivamente fez trabalho que contribuiu para esta descida dos juros, que se tem refletido no mercado secundário, mas que também nestes leilões do mercado primário são refletidos e são de resto aqueles que contam mais. Claro, exatamente. É assim, claro que é discurso político, no entanto, o mais importante acaba por ser toda a envolvente internacional. Ainda ontem, Espanha também foi ao mercado. Taxas negativas exatamente, taxas negativas a curto prazo. Acabaram por colocar 4,2 mil milhões, era esperado só colocarem entre 2,5 e 3,5. A procura 7,5 vezes maior do que a oferta. Este tipo de valores mostram exatamente isto. Há toda uma envolvente internacional que acaba por ter aqui um peso também muito forte sobre toda esta dinâmica em termos de podermos nos financiar a estes valores. No entanto, há sempre a parte da confiança, sem dúvida, e isso tem a ver com o trabalho feito a nível nacional. E é preciso não esquecer, por exemplo, e tivemos este leilão com uma maturidade menos normal, mais atípica, mas Portugal já fez, embora de forma sindicada, um leilão há 30 anos. Exatamente. E, portanto, estas maturidades começam a ser mais habituais agora que Portugal continua a fazer, ou numa altura em que Portugal continua a fazer um regresso gradual aos mercados? Sim, o longo prazo é sempre onde há maior incerteza. No entanto, aqui o que vemos também, penso que é um pouco também antecipação dos meses de verão, aproveitaram por colocar um pouco mais de dívida nestes meses. O facto de também termos aqui o quantitative easing está também aqui a ter um forte impacto na estabilidade a médio prazo. Portanto, acho que o timing era arriscado ou não?
Eu acho que não, acho que, até usando um pouco as palavras do IGCP, referiram que a estratégia deste ano é flexibilidade, ou seja, quando o mercado permitir aproveitar aqui condições favoráveis, vamos aqui colocar mais que o previsto. Quando for o cenário inverso, quando o mercado estiver mais volátil, vão colocar menos. Portanto, aqui acho que não é atípico, nem é inesperado estas condições de hoje. Francisco, no dia em que o Parlamento grego debate as medidas e, pelos vistos, só à meia-noite, sensivelmente, é que será votado este conjunto de medidas para o terceiro resgate, mas no dia em que é votado, depois das inúmeras surpresas que tivemos nos últimos meses, logo após, e voltamos ao início da nossa conversa, logo após concluída, esperemos nós, esta fase mais turbulenta dos mercados, e nomeadamente com a Grécia no centro das atenções, foi certo escolher-se este, e certo dir-me-á certamente que foi pelos juros, mas foi arriscado escolher-se esta data de hoje tão em cima ainda, contudo, ainda tão a quente e com uma decisão importante hoje no Parlamento grego? Eu acho que, por um lado, foi certo o timing, porque nós verificámos no mercado que a dívida portuguesa, nomeadamente a 10 anos, tinha ultrapassado o nível dos 3%, por toda esta turbulência do mercado grego. Depois vimos que, à medida que a situação foi sendo resolvida na Grécia, a dívida portuguesa voltou a recuar e a entrar em níveis na ordem dos 2,63 a 10 anos. E isto revelou que abriu aqui uma janela de oportunidade para que o IGCP fizesse emissão, criando aqui uma noção, uma imagem de surpresa. Depois, por outro lado, aproveitando os 60 bis que estão a ser comprados por parte do BCE mensalmente, que dá certo suporte a estas emissões e que permite que a liquidez seja maior e permite que a procura seja maior, porque existe esta almofada por parte do Banco Central Europeu. Portanto, estas duas situações conjugadas, com a melhoria das expectativas de resolução da Grécia, acho que o timing foi perfeito e criou aqui uma noção de oportunidade para o mercado. E dá, acima de tudo, com estes leilões acima dos 10 anos, dá, acima de tudo, também para... E é algo que o IGCP tem feito, e segundo os analistas tem feito de forma correta, que é aquele alisamento dos calendários. Tínhamos alguns picos que foram sendo corrigidos, mas agora estas maturidades mais longas permitem fazer outro tipo de correção, e o Eduardo falava da flexibilidade, e essa flexibilidade aumenta com a capacidade, ou à medida que vai aumentando também a capacidade de emitir dívida a mais longo prazo. Sim. É isso, não temos que estar a pensar daqui a 6 meses, não temos que estar a pensar propriamente daqui a 12 meses, vamos gerindo com mais tempo. E emitir mais do que se está à espera permite uma almofada por parte maior do IGCP. Isso aí, sem dúvida. Este ano já emitimos cerca de 13,6 mil milhões de euros, o que é muito bom, e, por outro lado, criando uma almofada para o futuro, que acho que, em termos de gestão, a nível da dívida portuguesa, está a ser muito bem feito. Eduardo, olhando para outra questão que surge neste dia e também era expectável, uma teleconferência por parte do BCE acabou por aumentar a linha de liquidez do ELA, a linha de emergência, aos bancos gregos em mais de 900 milhões. Estamos agora já com um total de 90.800 milhões de euros. Isto basicamente estamos a falar, e até que seja entregue o dinheiro deste terceiro resgate, porque o do empréstimo ponto foi para pagar e já se esgotou na segunda-feira, vamos estar aqui a despender de dinheiro a conta-gotas para a banca grega ir fazendo face às necessidades mais iminentes? É exatamente isso, e a palavra certa é isso mesmo, é conta-gotas, portanto é o mínimo possível para manter tudo a funcionar, e destacar que, embora os bancos tenham aberto aqui as portas na segunda-feira, foi uma abertura bastante simbólica. Não há nenhuma recuperação dos níveis de depósito, isso vai demorar muito tempo, e enquanto não houver aqui realmente uma reestruturação não, mas o Moscovici dizia ontem que já foi discutido no último Eurogrupo, uma extensão das maturidades e uma descida dos juros. Isso até é curioso, porque a forma como ele apresentou essa mesma perspectiva diverge seriamente do que Merkel refere, porque Merkel refere que isso é só uma opção que talvez no futuro venha a ser discutida, enquanto que neste caso Moscovici refere aqui essencialmente que é bastante possível e que concordaram, que estariam de acordo com uma reestruturação. Portanto, até a própria forma como se coloca tudo mostra que ainda há bastantes divergências em torno de toda esta questão. E olhando para outra questão que também li hoje, e que é, Francisco, uma questão que me parece interessante. Estava a ler alguns analistas que diziam
é preciso também, e além do que está a ser discutido hoje no Parlamento grego, está a ser também, nomeadamente pelas empresas pela representação das empresas cotadas na Bolsa grega e pelo presidente da Bolsa grega, ou pelo board da Bolsa grega, está a ser discutido o momento da reabertura e a forma como vai ser reaberta a Bolsa. A questão que se coloca é, e pegando nisto que falávamos para a banca teve uma reabertura simbólica, o controle de capitais mantém-se, aumentou-se ligeiramente os montantes disponíveis para as pessoas levantarem no ATM, mas a questão é, será que vamos ter ou podemos dizer que há uma reabertura real da Bolsa se houver, e não sabem em contornos, uma reabertura com controle de capitais? Faz-nos lembrar até aquilo que aconteceu recentemente com as bolsas chinesas. Exatamente. Eu creio que, em primeiro lugar, para a Bolsa reabrir, muitas das condições, condições e reformas que terão que ser impostas na Grécia têm que primeiro ser definidas, porque não podemos abrir uma Bolsa sem ter ainda um ambiente especulativo ou um momento de incerteza no mercado. Se isso acontecer, então a abertura da Bolsa grega pode ser muito pronunciada em termos de queda, porque é necessário, em primeiro lugar, que todas estas condições que estamos à espera por parte do acordo entre o Banco Central, entre a Europa e a Grécia, têm que primeiro ser definidas e anunciadas. Isso, ao acontecer, permitirá uma abertura da Bolsa grega com maior estabilidade. Também é importante referir naquilo que mencionou, é que muitas empresas internacionais não têm já tanta exposição ao mercado da Bolsa grega. Muitas delas já retiraram os investimentos desde praticamente o primeiro LTRO em 2010. E isso fez com que a Bolsa grega está um bocadinho entregue aos investidores locais. Atualmente diz que, e estava a ver hoje na Bloomberg, segundo os dados que a Bloomberg teve acesso, o investimento ou as ações em mãos de investidores estrangeiros na Bolsa grega corresponderá a qualquer coisa como 59%, sensivelmente. Sim. Mas ainda assim a registrar-se aqui uma forte queda. No início de 2007 era de 85%. Foi significativa, porque a partir do momento em que os investidores internacionais aperceberam-se da situação complicada em que vivia a Grécia, retiraram daí os seus investimentos e isso foi uma situação contínua. Portanto, para que não haja um continuar êxodo em termos de investidores na Bolsa grega, é necessário que as condições do próprio país estejam definidas, que é isso que acho que é fundamental para a abertura de qualquer mercado financeiro. Eduardo, e o que é que podem fazer as autoridades gregas para evitarem uma queda acentuada, que era o que aconteceria, digo eu, por exemplo, com os depósitos na banca grega, se não houvesse este controle de capitais? Como é que se reabre uma bolsa quando se sabe, ou quando se parte do pressuposto de que, se abrir em condições normais, aquilo que vamos ter é uma queda a pique? Bom, o que vai haver aqui é uma gestão de expectativas, portanto vai ter que se começar agora a negociar, hoje aprovando as medidas que estão aqui neste momento em Parlamento, já teremos a base para se começar a negociar o terceiro resgate e depois o próprio mercado também já vai estar aqui a contar um pouco com uma expectativa até um pouco mais otimista. Se todas estas medidas forem sendo aprovadas, também aquela expectativa mais especulativa de venda sobre os títulos gregos, acho que vai se dissipar um pouco e vai aqui, de certa forma, permitir ir aos poucos pensando em reabrir aqui a Bolsa grega. O momento ideal seria depois de já estar em prática, e quando digo em prática já com algumas tranches a chegarem a Atenas do terceiro resgate, e a questão que se coloca é, mas se calhar aí, e partindo do pressuposto que as negociações podem estar finalizadas apenas no início de setembro, Exato. Não seria esperar tempo demais? É esperar tempo demais, mas... Estamos a falar de um mercado que não existe durante estas semanas, já vai em 4 semanas. O custo de abrir de forma antecipada poderá ser muito complicado, não é? Portanto, aqui, de certa forma, principalmente no setor bancário, isto aqui seria certamente um problema, que eles quererão evitar a todo custo. Portanto, eu acho que vão sempre esperar para ter as bases e depois sim vão pensar em voltar a abrir os mercados. Eu até tinha trazido aqui uma cábula que dizia que atualmente o valor total das cotadas na Bolsa grega, o valor combinado, é de 41 mil milhões de dólares, portanto, sensivelmente 39, 40 mil milhões de euros, que corresponde, e para termos uma comparação, ao valor total de apenas um banco italiano, neste caso foram buscar o Unicredit,
e, portanto, um banco italiano, um dos maiores bancos italianos, vale tanto como toda a Bolsa grega nesta altura, cerca de 41 mil milhões de euros. Olhando para outro tema, Eduardo, e olhando nomeadamente para as matérias-primas, eu hoje estava a consultar as desvalorizações e o acumulado das desvalorizações. Temos falado muito no dólar, mas curiosamente não é as matérias-primas, ou não é a matéria-prima que mais cai. Exatamente. Queres nos dizer qual é? Temos várias. O ouro, temos o petróleo, principalmente o ouro aqui nesta fase. Tem aqui, parece que acumulou aqui a tempestade perfeita. Porquê é que digo isto? Um dólar forte, condicionar fortemente aqui o preço. Estamos a falar de do matérias-primas que são negociadas em dólar. Exatamente. Portanto, o preço do dólar ao subir, precisamos menos dólares para comprar as matérias-primas. Depois, essencialmente, isto foi uma venda massiva que aconteceu na segunda-feira na China, quebrou aqui suportes técnicos, portanto, também nesse fator há aqui alguma pressão. E que se mantém hoje, se me permite, estamos a ver nesta altura a evolução do ouro hoje e vemos ali um fosso significativo aqui sensivelmente ao final da manhã. E temos também a evolução do ouro neste mês de julho e aqui mais visível essa pressão de que falavas. Exatamente, e parece que vai continuar. Portanto, como ativo de refúgio, também aqui há sempre uma ideia que neste momento, com o otimismo, o sentimento de otimismo nos mercados, poderá aqui, de certa forma, diminuir a procura pelo ativo. As taxas de juros nos Estados Unidos, também aqui a perspectiva de aumento das taxas de juros diminui mais uma vez o interesse pelo ouro. E depois temos aqui um fator que se fala também muito aqui nos mercados, que é a exploração. Porque é que não deixam de produzir tanto ouro, neste caso? E é bastante curioso. Só que estendi também para o petróleo. Exatamente, e é uma explicação bastante curiosa, que tem a ver com, essencialmente, tiveram a criar dívida durante tantos anos as empresas de exploração, que têm que mesmo assim continuar a produzir mais, para escoar mais, para manter aqui pelo menos os pagamentos das dívidas. E saiu aqui uma nota do Barclays a referir exatamente que abaixo dos 1.100 nem sequer cobre os custos de extração. Portanto, aqui vão fazer tudo para manter o ouro perto destes níveis, mas é também um dos fatores que não conseguem diminuir a oferta e, obviamente, com a oferta nestes níveis, há sempre aqui uma certa pressão também sobre o preço do ativo. Francisco, queres nos dizer aos telespectadores, porque eu tenho aqui na folha, quem é o vencedor das quedas das matérias-primas? O vencedor das quedas provavelmente deve andar à volta das matérias-primas alimentares, o café. O café, 23,5%. Muito bem. Portanto, Que é uma queda bastante significativa, provocada, curiosamente, pela situação do Brasil e pelo próprio real brasileiro, que tem provocado esta queda, entre outros fatores, mas também esse. Precisamente. O Brasil é o maior produtor de café do mundo. O ano passado assistimos, porque o café também depende muito das condições climatéricas, para a sua transação e para o seu preço. Transação do e mercado. Normalmente a seca acaba por Foi o que aconteceu afetar. o ano passado no Brasil, tivemos uma seca significativa, todos nós vimos as notícias nos diversos mídias, e essa seca fez com que o café o ano passado tivesse uma performance em torno dos 55% positivos ao longo do ano de 2014. Este ano estamos a ter, em termos de condições climatéricas, mais benéficas para o café, o que faz com que haja algum excedente de produção e faça com que o preço tenha vindo a cair por aí abaixo, que é o caso da queda que nós estamos a assistir este ano. Olhando para, e naturalmente que isto foi uma brincadeira com questões reais, mas olhando para ou para as matérias-primas no seu todo, parece que esta tendência de pressão sobre a generalidade das matérias-primas vai manter-se? Esta tendência, enquanto nós tivermos um mercado que está completamente correlacionado com uma moeda, que é o caso do dólar, enquanto nós tivermos uma pressão por parte do Fed a querer subir as taxas de juros nos Estados Unidos, o que vai levar com que o dólar, face a todas as moedas, se valorize, temos um mercado de commodities que sentirá a pressão em termos de comportamento. Por outro lado, o que eu gostava também de destacar é que no ouro, sendo uma matéria-prima que naturalmente é utilizada como hedge para a inflação dos diversos mercados económicos, nós estamos a ver uma situação em que nas diversas economias temos os níveis de inflação bastante baixos, portanto fazer um hedge sobre um valor de inflação baixo não faz tanto sentido, daí o ouro não ser utilizado como hedge para essa própria inflação. E daí contribuir também
para a queda do ouro, para além do fator que foi mencionado do dólar. Eduardo, também essa a tua expectativa, e temos estado, enquanto o Francisco falava, vimos não só a evolução do café ao longo deste ano, mas também estamos a ver o açúcar, que também tem vindo a perder, e é uma queda que se tem sentido, e agora com o petróleo, o WTI, durante a sessão de hoje, e também o Brent, que é sempre importante, e eu trouxe aqui o gráfico desde o arranque do ano, o Brent, que é importante para todos os portugueses que tenham que recorrer aos combustíveis, é sempre interessante acompanhar o preço desta matéria-prima. Também é essa a tua previsão, olhando para os vários fatores. Falávamos da questão do dólar e do fortalecimento da moeda norte-americana, temos a questão do petróleo e com a maior oferta ainda com esta questão do Irão, também será de esperar uma pressão sobre os preços. E hoje, curiosamente, em Nova Iorque estava a tocar e cada vez mais próximo dos $49 do que propriamente dos 51. Exatamente. Essencialmente é a tal capacidade de antecipar que os mercados têm do aumento da oferta de petróleo que deverá acontecer mais para a frente, com esta questão do Irão. E também levanta para mim aqui uma questão bastante interessante. Acho que sim, que vai continuar a cair. Acho que essencialmente vai aqui criar um problema para também os bancos centrais. Então aqui é uma questão curiosa, hoje de manhã estava a ouvir Kuroda a referir que a perspectiva da inflação no Japão era expectável que aumentasse. Também Mário Draghi, aqui há uns dias, na última reunião, referiu que a expectativa de inflação para o Banco Central Europeu também era expectável que aumentasse. E sabemos que o petróleo é um dos maiores drivers aqui da inflação. Portanto, aqui parece que também está a surgir aqui uma nova dinâmica de quedas no preço do petróleo, que poderá levantar aqui sérias questões sobre estas economias que estão em expansionismo e principalmente aqui a contrariar um pouco as próprias declarações dos bancos centrais europeus, bancos centrais mundiais, neste caso o Banco Central Europeu e do Japão, que poderão ter que fazer aqui algumas revisões e aumentar provavelmente até as medidas de estímulo mais para a frente. Muito bem. Eduardo Silva, Francisco Oliveira, muito obrigado pela vossa análise neste Fecho de Contas.